Meus amigos, aí julgado do TSE, vamos para a edição de número 90. Você sabe que toda semana tem julgado do TSE comentado aqui no canal, então já não se esquece, se inscreve logo aí, ativa as notificações, porque assim você não fica por fora das novidades de direito eleitoral. Hoje a gente tem um julgado bem legal, bem interessante sobre grupo familiar, que envolve inclusive prefeito itinerante, um julgado bem complexo, mas a gente vai resumir aqui rapidamente para vocês. Legal? Vamos passar primeiro pelo aquele tema de sempre do TSE, né? Esse tema aqui já é bem batido, propaganda antecipada. Nesse caso aqui foi um caso interessante, né? Esse candidato, ele lançou, vamos dizer assim, a sua pré-campanha com uma espécie de santinho com vários apoiadores e também medalhões, né? Inclusive a gente vê aqui o presidente da República. Então, ele meio que foi avisando a sua pré-candidatura por meio de panfletos e adesivos, inclusive. Né? O que é que o TSE entendeu? O TSE entendeu aqui que essa divulgação por meio de pré-candidatura com distribuição de adesivo configuraria ali propaganda antecipada como uma espécie de quebra de isonomia entre os concorrentes. Né? Lembra aqueles três elementos? A propaganda antecipada ela pode se configurar por meio de pedido de voto, e isso pode ser um pedido de voto explícito ou por meio de palavras mágicas, quebra de isonomia entre os candidatos, que foi o caso aqui, ou utilização de meio proibido. Né? Então, nesse caso aqui se configurou propaganda antecipada. Outra ainda dentro desse ponto de propaganda antecipada foi essa propaganda aqui impulsionada. Né? Vamos ouvir rapidamente o que é que diz a propaganda. Esse é o Parimosk, que na pandemia aumentou o valor do alvará. Na pandemia, ele foi discípulo do João Dória e agora se diz de direita. Nem na Casa da Direita, na 9 de julho, aparece a foto dele. Não aparece somente a foto dele, também não aparece a foto do seu vice. Eu tenho orgulho do meu vice-prefeito, que é o Ricardo Benassi. Então, essa foi a propaganda impulsionada, e isso é muito fácil, tá? É de consulta pública, ela consta lá no repositório da Meta, nesse caso aqui. Então, lá no repositório da Meta você pode conferir a propaganda. O que acontece nesse caso aqui? Esse candidato, ele impulsionou, ou seja, pagou para que essa propaganda chegasse a mais gente. É permitido? É permitido o pagamento de propaganda na internet para aparecer para mais pessoas. No entanto, esse impulsionamento por uma vedação legal não pode ser um impulsionamento para desqualificar o adversário, ou seja, o impulsionamento ele só pode ser positivo, o impulsionamento negativo é vedado. Posso falar mal do meu adversário? Posso. A propaganda negativa ela é sim permitida. Só que a forma aqui utilizada, que é o impulsionamento, ela é proibida. Então, o problema aqui não é de conteúdo, né? E sim de forma. Eu não posso pagar para poder falar mal do meu adversário. Legal? Ainda dentro desse ponto de propaganda antecipada, olha aqui a propaganda por meio de outdoor, né? É permitido o conteúdo dessa propaganda? Sim, sim, o conteúdo é permitido. No entanto, a forma que a veiculação por meio de outdoor é proibida. Então, se a forma é proibido, vai ser proibido também na pré-candidatura. Então, portanto, aqui propaganda antecipada, né, porque houve a veiculação aí da chamada, entre aspas, pré-campanha por meio de outdoor. Legal? Bem, outro ponto aqui bem importante é de conduta vedada, né, de publicidade institucional. A gente sabe que 3 meses antes das eleições é proibida a propaganda eleitoral. E aqui é interessante a gente ver um recorte temporal. Olha aqui, ó. Tá aí, pessoal. Olha só a linha do tempo aí, ó. O que acontece? 3 meses antes das eleições, vocês sabem que é proibida a publicidade institucional sob pena de se configurar conduta vedada. E a conduta vedada tem como consequência a aplicação de multa, inclusive a possibilidade de cassação de diploma / registro. O que acontece? O gestor ele determinou a retirada de todas as publicidades institucional antes desses 3 meses. Aí ele lança lá uma portaria, um decreto, enfim, e determina a retirada. Essa publicidade ela se manteve, mesmo com a determinação da retirada, ela se manteve 3 meses antes, porque às vezes o secretário de comunicação determina também e o estagiário ou o assessor, seja quem for, não retira. O que o TSE entende? Ainda que ocorra essa determinação de retirada da publicidade institucional antes desse período vedado, se ela se mantiver
nesse período, ocorre aqui a publicidade institucional vedada, portanto, a conduta agente público vedada, né? Foi isso aqui que o TSE decidiu, ou seja, é irrelevante que ocorra a retirada dessa publicidade institucional, porque o simples fato da manutenção por si só já configura a conduta vedada, né? Entendimento aí que inclusive já vem se consolidando no TSE, a gente pode dizer inclusive que já é um entendimento consolidado, tá? Prova testemunhal, julgado também bem relevante. Para isso a gente vai consultar aqui o Código Eleitoral. O que o Código Eleitoral diz? Que a prova testemunhal exclusiva, né, singular, e aqui vem um ponto importante, a prova testemunhal singular não pode levar à perda do mandato. Então, se eu tenho uma representação que pode ter como consequência a perda do mandato, portanto a cassação de diploma e via de consequência a perda do mandato, a prova testemunhal singular não pode ser o único meio para levar essa condenação. No entanto, isso não se confunde, de acordo com o TSE, com a condenação exclusivamente em prova testemunhal. Então, por exemplo, se eu arrolar 2 ou 3 testemunhas, eu posso condenar, né? O juiz pode condenar a perda de diploma, desde que essa prova testemunhal não seja singular. Isso não quer dizer que eu não posso condenar com base exclusivamente em prova testemunhal, tá? Julgado aqui bem importante, certo? Bem, agora eu vou, conforme prometido, trazer para vocês esse julgado bem importante sobre grupo familiar, tá? E aí a gente teve 2 desdobramentos aqui, a gente teve 2 temas. A gente teve o tema de vedação de terceiro mandato e a gente também teve o tema sobre prefeito itinerante e inelegibilidade reflexa. Ou seja, na verdade, a gente teve aqui 3 temas basicamente, né? Então, vamos considerar aqui 3 quadriênios, que eu chamei de eleição 1, eleição 2 e eleição 3, em municípios próximos lá da Bahia, que é o município de Belmonte e de Porto Seguro. O que aconteceu aqui? Na eleição 1, eu vou chamar o de José, tá? O prefeito José e o vice, que era o João, certo? E o João, nesse caso, era o irmão do José. O João era o irmão do José. O que aconteceu? O José ele se elegeu aqui em Belmonte e aí ele renunciou, né? O José ele renunciou. O que aconteceu? Antes dele assumir, ele foi diplomado, mas ele sequer exerceu o mandato, ele renunciou. Na eleição subsequente, o José se elegeu, certo? E aí, nessa eleição 3, teve a seguinte pergunta. Bem, nessa eleição 3 aqui, o José pode ser candidato, se configura o terceiro mandato, já que ele sequer aqui na eleição 1 assumiu, né, não tomou posse sequer um dia, ele foi diplomado e depois renunciou. O que o TSE entendeu? Sim, que José poderia sim concorrer a esse terceiro mandato, entre aspas, porque ele sequer assumiu nenhum dia aqui na eleição 1. Então ele poderia sim concorrer como concorreu e venceu. Então o entendimento do TSE em relação ao terceiro mandato é que o mandato eletivo se caracteriza pelo efetivo exercício do cargo e não pela mera diplomação do candidato eleito. Por isso que nesse caso aqui não haveria aí uma vedação de terceiro mandato. Ok, bem, aí a gente já entendeu. Aí entra a outra pergunta. Tá, o terceiro mandato não se configura. No entanto, o irmão dele que assumiu era o prefeito aqui. Se Porto Seguro é um município próximo de Belmonte, a gente poderia aí ter a figura do prefeito itinerante ou da família itinerante. Por quê? Porque, em tese, aqui, o João, que se tornou prefeito, né, com a renúncia do irmão dele, José, poderia estar refletindo uma inelegibilidade do seu parente, no caso aqui, irmão é parente de segundo grau, refletindo para uma itinerância de um município muito perto. Ou seja, seria uma mistura de inelegibilidade reflexa com o prefeito itinerante. Só para lembrar, prefeito itinerante é aquele prefeito que se candidata no município X, depois se candidata no município Y, depois no Z, com o fim de burlar a proibição da
da irrelegibilidade, né? E aí, nesse caso aqui, haveria uma mistura de prefeito itinerante com inelegibilidade reflexa, ou seja, o irmão estaria refletindo uma inelegibilidade para o seu outro irmão no município, um território próximo, né? O que o TSE entendeu? Que não se aplica a figura da família itinerante, né? Não existe a família itinerante. O que existe é o prefeito itinerante, aquela pessoa específica, não pode se candidatar em vários municípios e a inelegibilidade reflexa só se aplica no território, ou seja, nesse caso aqui só se aplicaria no município de Belmonte, né? Foi esse entendimento aqui do TSE. O prefeito itinerante se limita a impedir a recondução do titular para um terceiro mandato consecutivo, não gerando aí a inelegibilidade reflexa para outro município, até porque lá o artigo 14, o parágrafo 7º, salvo melhor juízo da Constituição Federal, diz que essa inelegibilidade reflexa é no município, né? Então, nesse caso, a gente não poderia conjugar aí prefeito itinerante com inelegibilidade reflexa. Legal? Bem, julgado bem interessante aí, né, do TSE. Por isso que é importante a gente estar ligado aí na jurisprudência do TSE para poder aplicar melhor o direito eleitoral, né? Por isso que a gente toda semana traz aqui esses julgados resumidos para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever aí na oficina de Direito Eleitoral, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, certo? Forte abraço e até a próxima.